Glória a Deus. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos estar aqui e poder me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, e juntos podermos meditar na palavra do nosso Deus. Então eu gostaria de lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, onde nós encontramos um modelo de oração que Jesus nos ensinou. Ele ensinou aos discípulos e esse ensinamento nos alcança. Mas eu gostaria então de convidá-los a adorar a Deus comigo na meditação da sua palavra, dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós aplicamos esta palavra em nossas vidas, estamos adorando o Senhor nosso Deus. Então, abre sua Bíblia, Mateus, no capítulo 6. E eu gostaria então de ler dois versículos, os dois primeiros versículos da oração do Pai Nosso. Oração que Jesus nos ensinou de modelo. E esses dois versículos, então, têm muito a nos dizer. E o Espírito Santo de Deus estará falando aos nossos corações. Eu digo nossos, porque também o Espírito Santo fala comigo e estará falando contigo. E juntos, eu e você, estaremos crescendo no conhecimento da glória de Deus. Amém? Mateus, capítulo 6, nós vamos estar lendo o verso de 9, o 9 e o 10. Versículo 9 e o versículo 10. Achou aí na sua Bíblia? Então tá, então vamos ler. Amém? Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vamos ler de novo? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vamos orar? Vamos pedir então ao Espírito Santo que fale aos nossos corações? Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, para meditarmos na tua palavra, nesse dia especial que o Senhor nos preparou. Estamos aqui, Senhor, para aprender contigo, Espírito Santo, e por isso nós lhe pedimos, fale conosco, para que possamos crescer no conhecimento da glória de Deus e assim entendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de destacar nesses dois versículos o verbo ser. E diz assim, vou ler novamente: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E o verbo que eu quero destacar aqui, que praticamente é a palavra-chave para a nossa meditação, é o verbo ser. E aqui o verbo ser conjugado no modo subjuntivo, no tempo presente, na segunda pessoa, ou seja, seja. Fiz meu dever de casa, então, para que eu pudesse entender o que o Espírito Santo estava falando e trazer uma interpretação mais correta
daquilo que o texto nos ensina, é importante nós analisarmos e também interpretarmos de acordo com a gramática da língua portuguesa. Afinal de contas, o texto está escrito em português e eu creio, e nós cremos assim, que mesmo a tradução na língua portuguesa, quem traduziu se esmerou para que pudesse ser fiel às cópias antigas. E essas cópias antigas que também foram fiéis aos originais. Então, nós podemos crer sim, meu irmão, minha irmã, que o que nós temos como Bíblia, como Palavra de Deus, são cópias, no nosso caso, traduções, e nós encontramos versões, mas que se baseiam que são fiéis às cópias antigas, que por sua vez também foram fiéis aos escritos originais. Então, analisando de acordo com a gramática da língua portuguesa, o verbo ser aqui, na conjugação seja, de acordo com a gramática, seja pode trazer dois tipos de interpretação, dois tipos de significado de acordo com o contexto em que a palavra está inserido, Então, de acordo com o contexto ali da oração em que a palavra está inserida, ela pode ter dois significados. Primeiro, se a oração, ela pode então, essa palavra dentro de um contexto, ela pode então trazer ideia de dúvida ou de questionamento, Um exemplo disso, quando alguém te diz, olha, pode ser que seja dessa forma, então traz a ideia de dúvida ou um questionamento. Mas também a palavra traz também, de acordo com a gramática da língua portuguesa, a ideia de expressão de vontade. Um exemplo, eu desejo que assim seja. E muito comum, quando nós, depois da oração, sempre nós, povo de Deus, nós falamos amém. E a palavra amém significa assim seja. Então, expressa o nosso desejo, a nossa vontade. E no final da oração, a nossa vontade é que o que a pessoa orou ou o que nós oramos seja realizado, um desejo nosso, uma expressão de desejo nosso, ou seja, seja. E nesse texto que nós lemos, a palavra, o verbo ser, aqui na conjunção, no modo subjuntivo, no tempo presente, seja, expressa desejo. Então, quando Jesus nos ensina a orar, Ele está dizendo para nós que nós devemos pedir isso ao Senhor porque é desejo nosso. É desejo nosso. Então, quando nós oramos, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, nós estamos expressando um desejo nosso de que o nome do Senhor, nosso Deus, seja santificado. No verso 10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É um desejo nosso de expressar, através do verbo ser, seja expressar nossa vontade, nosso desejo. Mas como que nós poderemos desejar que o nome de Deus seja santificado? Se analisarmos bem, o nome de Deus já é santificado. O nome de Deus é santo. Como então eu posso desejar algo que já é santo?
Como que eu posso desejar uma coisa que já é? Sim, posso, quando não é. Como assim, pastor? Mas o dom de Deus não é santo? Sim, é santo no céu, na minha vida, na tua vida e na vida de outras pessoas que não conhecem Deus. E na vida das pessoas que não creem em Deus. O nome de Deus não é santo na vida delas. Como que nós poderemos desejar que o nome de Deus seja santo na vida das pessoas? Como nós podemos desejar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra da mesma forma que ela é feita no céu? E aí então, a palavra de Deus nos ensina que o nome do Senhor pode ser santificado de 3 formas. Primeiro, através da santidade de Deus. Segundo, através do poder de Deus. E em terceiro, através do amor de Deus. O nome do Senhor pode ser santificado através da santidade de Deus, do poder de Deus e do amor de Deus. No entanto, como o verbo nos sugere, isso é um desejo nosso. Nós devemos desejar isso. Algo que já é, sim, no céu, na minha vida, na tua vida e na vida de outras pessoas. Como que eu posso desejar que o nome do Senhor seja santificado na vida das pessoas, da sociedade, do mundo? Através desses 3 poderes. O poder da santidade de Deus, no poder através do poder de Deus e através do amor de Deus. Primeiro quero analisar como que o nome do Senhor pode ser santificado através da santidade de Deus. É um desejo nosso. Vamos deixar isso bem claro. Nós estamos partindo de que tudo isso pode acontecer por um desejo nosso. Ou seja, isso vai depender de nós, de mim e de você, para que o nome do Senhor seja santificado na vida de outras pessoas, através da santidade, através do poder de Deus, através do amor de Deus. Isso tem que ser algo que nós busquemos, tem que ser algo que depende de esforço, de trabalho de cada um de nós. Não apenas um desejo solitário, desejar por desejar, não, mas o desejo tem que ser materializado, o desejo tem que ser realizado, e isso está em nossas mãos, como Jesus deixou bem claro, que nós orássemos assim, e que nós expressássemos esse desejo de que o nome do Senhor fosse santificado. Então cabe a mim, cabe a você de colocar isso em prática, de colocar esse desejo em prática. Então, como que eu posso querer que o nome do Senhor seja santificado? Através da santidade de Deus. E aí Jesus nos ensina. Como? Abra lá a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, já está aberto aí Mateus, né? Nós lemos lá no capítulo 6, aí você vira volta a página, nós vamos ler lá no capítulo 5. Né? No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 13. A partir do versículo 13, nós encontramos orientações de Jesus para que, através de nossas vidas, o nome do Senhor seja santificado em outras pessoas. Vejamos. Mateus 5,13 diz assim: Vós sois o sal da terra.
E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, veja bem, o texto que Jesus está nos ensinando, ele diz que os homens, ou seja, as pessoas, precisam ver em mim, em você, as boas obras, uma vida correta diante de Deus, para que eles, através da nossa vida, possam glorificar a Deus. É eles que vão dar glória a Deus. É eles que vão glorificar o Senhor através de nossas vidas, através do bom testemunho que nós damos. E aí o nome do Senhor será glorificado através deles. Nós seremos um canal para que isso aconteça. Então é necessário, o que Jesus está nos ensinando, se nós analisarmos aqui, esse versículo que nós lemos, é o início do Sermão da Montanha. Quando Jesus, então, começa o Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças são orientações de conduta. As bem-aventuranças são orientações que eu devo viver, que você deve viver diante das pessoas, diante da sociedade. E aí Jesus então fala sobre as bem-aventuranças e já então acrescenta que nós somos luz no meio das trevas, que nós somos sal para dar tempero. O sal conserva, ou seja, o sal faz a diferença. E assim as pessoas vendo em nós uma postura diferenciada vão dar graças a Deus. Ainda mais na sociedade que nós vivemos, onde o certo passa a ser o errado e o errado passa a ser certo. Então, quando a sociedade vê uma postura diferenciada, quando a sociedade vê uma postura de uma pessoa correta, íntegra, idônea, isso é espanto na sociedade que nós vivemos hoje. E as pessoas vão ver que nós somos diferentes. Nós não somos moldados pelo sistema mundano, corrupto. Nós devemos fazer a diferença, devemos ser diferente. Nosso jeito de fazer tem que ser diferente, o nosso jeito de falar tem que ser diferente. A nossa postura, as nossas ações e as nossas reações têm que ser diferente. E aí as pessoas vão ver em nós que ainda há esperança nesse mundo. As pessoas vão ver em nós que nem tudo está perdido, que ainda existe pessoas honestas nesse mundo. E aí elas vão dar glórias a Deus, porque nem tudo se perdeu. Elas vão dar glória a Deus, porque nem todos se corromperam. E aí dessa forma, o nome do Senhor será santificado através da boca dessas pessoas, porque elas vão estar observando a nossa conduta, nosso estilo de vida. Nós somos crentes em Jesus Cristo e a nossa fé determina nosso estilo de vida. Nós vivemos aquilo que nós cremos e devemos pregar o que vivemos. Então, que o nome do Senhor seja santificado através da tua vida. Afinal de contas, fomos chamados para ser semelhante ao Altíssimo. Fomos criados. O propósito da nossa criação
foi para ser semelhante a Deus, para ser conforme a imagem e conforme a semelhança de Deus. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, ele escreve isso para mim e para você. 1 Pedro, no capítulo 1, 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, diz assim, verso 15, melhor, 14, 15, do 14 ao 16, melhor, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Fomos chamados para ser santos igual a Deus. Ah, pastor, mas ser santo igual a Deus é muito difícil. Não. Jesus veio à terra para nos ensinar a ser e a ter uma vida de santidade, da forma que Deus exige, que é semelhante à santidade de Deus. E Jesus nos deu esse manual, que é a palavra, que nos ajuda a nos santificarmos. Então, seja santo, como o teu Deus é santo. E através da santidade de Deus na tua vida, as pessoas vão ver que você é diferente. E aí, o nome do Senhor será glorificado por tua causa. É desejo teu? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. É desejo teu? Então se esforça para isso. Se esforça para que isso aconteça. Segunda forma do nome de Deus ser glorificado é através do poder de Deus. Como que isso pode acontecer? Como que as pessoas podem glorificar a Deus? Através de nossas vidas. Como que elas podem glorificar a Deus? Na manifestação do poder de Deus. Isso depende de nós. O poder de Deus se manifeste para que as pessoas glorifiquem a Deus, santifiquem a Deus. Então, vamos ver como isso pode acontecer através da minha vida e da tua vida, que nós possamos conduzir as pessoas a glorificar a Deus pelo poder de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler a partir do verso 22 ao 25. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 22 ao verso 25. É quando o apóstolo nos ensina que através de nossas vidas, pessoas que não conhecem a Deus podem glorificar a Deus através de nós, vendo o poder de Deus. Vejamos, 1 Coríntios capítulo 14, verso 22 diz assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrando um indouto ou infiel, não dirão porventura que estás louco? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar,
e de todos é convencido e de todos é julgado, os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha aí, as pessoas dando glória a Deus, através das nossas vidas, vendo elas o poder de Deus em nós. Aqui Paulo, principalmente no verso 23, presta atenção, no verso 23, Paulo diz assim: se pois toda a igreja se congregar num lugar, independente onde for esse lugar, num lugar, se congregar, qual é a finalidade da igreja se reunir para congregar? Ou qual o sinônimo disso? O que significa isso? Prestar culto. Quando a igreja se reunir para prestar culto no lugar, ou seja, independente do lugar. Hoje nós temos templos onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Naquela época do apóstolo Paulo não tinha templos. A igreja não tinha endereço. Tanto que as cartas foram escritas para as pessoas que moravam na cidade. Né? Aqui nós estamos lendo 1 Coríntios, ou seja, aos crentes da cidade de Corinto. A igreja não tinha um endereço. Então a igreja podia se reunir, ora na casa de um irmão, ora em outro lugar, num cenáculo emprestado, ou alugado. A igreja se reunia. Porque a igreja não é edificação, a igreja somos nós, são pessoas. Então, quando a igreja se reúne, é para prestar culto. E aí Paulo diz o seguinte: se entrar um indouto, ou seja, indouto, pessoas que não têm conhecimento, se entrar um infiel, ou seja, pessoas que não creem, se entrar, e se nós ali profetizarmos na unção do Espírito Santo, vamos profetizar para aquela pessoa, e aí Deus vai nos trazer revelações sobre a vida daquela pessoa, e a pessoa então vai ficar pasma, como que eles sabem de detalhes da minha vida? E aí elas vão ter que reconhecer que nós não falamos de nós mesmos, mas falamos, profetizamos em nome do Senhor, pelo Espírito Santo, e elas vão ter que reconhecer que Deus está em nosso meio, e elas vão adorar a Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo, irão adorar a Deus, publicando: Deus está verdadeiramente entre vós. Então, através de nossas vidas, da minha vida, quando nós cultuamos ao Senhor, o poder de Deus tem que ser manifesto. O poder de Deus tem que se manifestar para que as pessoas vejam e adorem ao Senhor. Mas o poder de Deus só irá se manifestar quando nós buscarmos esse poder. Quando nós buscarmos santidade, o poder de Deus se manifesta. Porque, irmãos, sem santificação não tem poder de Deus. Quando nós, povo santo de Deus, separado para Deus, quando nós temos uma vida correta, de acordo com a palavra de Deus, irmãos, não precisamos fazer muita força, não. O próprio Deus naturalmente virá em nós, se fará presente em nosso meio. Então é necessário primeiro buscar a santificação. E quando nós buscamos santificação, o poder de Deus se manifesta. E as pessoas vão ver esse poder se manifestando no nosso meio. Aí eu pergunto mais uma vez: é desejo teu que o nome do Senhor seja santificado? Então busque esse poder. Então, quando você for para o culto, vá para adorar a Deus, para buscar de Deus a presença de Deus. Infelizmente, a gente vê isso em várias igrejas, eu vejo isso, porque já visitei muitas igrejas, pessoas que vão ao culto, você está lá só o corpo presente, mas o coração da pessoa está em outro lugar, o pensamento da pessoa está em outro lugar. Eles estão dentro do templo, mas não estão buscando a Deus.
E como que o poder de Deus vai se manifestar? A pessoa tem o trabalho de sair de sua casa, ir para a igreja, só por ir. O pensamento está em outro lugar, o coração está em outro lugar. Então, para que foi? Só para cumprir uma tradição? É isso que Deus quer. Deus quer mais de nós. Deus quer nosso coração, nossa mente voltada para Deus, para compreender as coisas de Deus. Deus nos quer por completo na sua presença. Da mesma forma que desejamos a presença de Deus, Deus deseja a nossa presença. Da mesma forma. Então, se eu quero a presença de Deus, eu tenho que estar na presença de Deus. E aí, irmãos, quando vier um não crente em nosso meio, eles vão ver o poder de Deus. Eles vão ver o poder de Deus. Então, que a tua vida seja um canal do fluir do poder de Deus para abençoar outras vidas. Ver como é importante estarmos na igreja para cultuar a Deus. E nós não vamos somente para assistir um culto como quem assiste uma programação, quem assiste um cinema, um teatro. Não. Somos parte integrante de um culto. Estamos ali para cultuar a Deus, para que o poder de Deus se manifeste, para abençoar outras vidas. Então você é um instrumento de Deus para abençoar outras vidas, para que elas vejam o poder de Deus através de tua vida. Você deseja isso? Então busque isso. Terceiro lugar, as pessoas precisam santificar o nome de Deus através do amor de Deus. Falamos da santidade de Deus, falamos do poder de Deus e agora do amor de Deus. Lembrando mais uma vez que Jesus nos ensinou: santificado seja o teu nome. É desejo meu. Nós oramos dessa forma, expressando a Deus o nosso desejo, que o nome dele seja santificado. Dizer para Deus: Deus, eu desejo que o teu nome seja santificado. E aí Deus então olha: você deseja, meu irmão? Você deseja, meu filho? Você deseja, minha filha? O que você está fazendo para isso acontecer? Então a terceira forma é através do amor de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina algo maravilhoso. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. Eu vou então ler a partir do verso 6, você me acompanha. 2 Coríntios, capítulo 9, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que, por nós, se deem graças a Deus, para que a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus.
Você entendeu isso? Aqui o contexto desse texto é de uma missão que o apóstolo Paulo havia recebido por parte da liderança da igreja lá de Jerusalém, de levantar ofertas, recursos para ajudar a igreja de Jerusalém, os irmãos lá da igreja de Jerusalém, que estava passando por uma crise de fome muito grande. Uma seca muito grande pairou sobre a região da Judéia, e então os crentes da igreja de Jerusalém, os irmãos da igreja de Jerusalém, estavam passando por necessidades. Como Paulo viajava praticamente o mundo naquela época, né? Então foi solicitado a Paulo que pedisse às igrejas ajuda. E Paulo então convida as igrejas, ele pede às igrejas que levante ofertas para ajudar os irmãos lá da igreja de Jerusalém. E Paulo diz o seguinte, que a administração desse serviço redunda em quê? Em muitas graças que se dão a Deus. Que através da ajuda dos irmãos lá da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, daquelas regiões, iriam ajudar os irmãos lá da Judéia, de Jerusalém. E os irmãos iam dar graças a Deus. Trazendo isso para o nosso contexto hoje. Quando você ajuda alguém, meu irmão, você está manifestando o amor de Deus. E através desse amor poderoso de Deus, através da tua vida, as pessoas vão dar graças a Deus. Ou seja, elas vão reconhecer que veio de Deus através da tua vida. Então, elas vão dar muitas graças a Deus. Imagina quando você ajuda alguém e a primeira coisa que a pessoa diz quando recebe uma ajuda, graças a Deus. Graças a Deus.